Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço hoje para Vera Lúcia Barbosa de Oliveira. Ela escreveu uma mensagem aqui no canal, na verdade um testemunho, né, de um irmão que estava passando por uma dificuldade e mesmo assim ele foi fiel à lei do dízimo e aconteceu um milagre. E aí ela compartilhou aqui no canal na mensagem de ontem, tá bom? E algumas pessoas até reagiu aqui na mensagem dela compartilhando também, né? Embaixo do comentário dela. Quem escreveu aqui foi a Áurea Vieira, né? Que emocionante, né? Ela escreveu aqui falando sobre o testemunho da irmã. Também teve a Tatiane Luceno, né? Falando sobre a fé, né? Do Pai Celestial, que ele não nos abandona. E também teve o Jordan, tá bom? Que grande história de fé, né? Ele compartilhou. Então, muito obrigado vocês pelos comentários de vocês aqui no canal, tá bom? Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui a mensagem no capítulo de Jó, a partir do versículo do capítulo 4 aqui, a mensagem que eu vou compartilhar. O que está acontecendo, né? A partir aqui do capítulo 3, capítulo 4, a gente não vê Satanás em cena, né? Na verdade ele está em cena, mas ele age por meio das pessoas. Assim como Deus, ele usa as pessoas como instrumento na mão dele, Satanás também, né? Ele usa pessoas como instrumento na mão dele para falar palavras para ofender, para magoar as pessoas, para desviar as pessoas do caminho. Então a gente consegue ver Satanás utilizando os amigos de Jó. Os mesmos amigos que havia sentado com Jó, estava consolidando ele, agora eles estavam apáticos, né? Ofendendo, né? E acusando ali Jó de iniquidade. Inclusive, né, o nome Satanás, ele significa acusador, tá bom? No hebraico antigo, eu peguei aqui a palavra, o que significa? Significa adversário ou opositor também, tá bom? E a palavra Satanás, ela no hebraico antigo, ela é escrita com 3 consoantes, tá bom? Na língua hebraica ali. E aí cada consoante, ela tem um significado, tá bom? Eu peguei o significado aqui para nós compararmos. Então a primeira consoante, ela significa consumir ou devorar. E ela tem um desenho como se fosse um garfo de 3 dentes, né? Pode ser daí que se originou aí, quando as pessoas vai desenhar o diabo, o Satanás ali, coloca um garfo de 3 dentes na mão ali, né? Então pode ser daí. Então essa primeira letra aqui, que parece com um garfo, né? Ela significa consumidor ou devorador, tá bom? A segunda significa uma serpente. E a terceira letra ali significa vigor ou vida. Então, qual é o significado desse nome Satanás, né? Seria assim: serpente que devora e destrói a vida ou o vigor, tá bom? Então, essa é a origem aí do nome Satanás. E eu estava falando aqui sobre que Satanás, ele usa também as pessoas como acusadores, como adversário ali. E é o que acontece aqui com os amigos de Jó. E aí eu lembrei, né, de Mateus capítulo 16, quando Jesus Cristo ele está preparando os seus apóstolos ali, falando: olha, eu vou sofrer, vou cair na mão dos principais, dos sacerdotes, eu vou levar chicotada, eu vou morrer, né? Eu vou pagar pelos pecados de toda a humanidade. Então, quando Cristo está preparando os seus apóstolos para isso, Pedro ele fala: tem dó de ti, né? Isso não pode te acontecer, né? Começou a censurar Jesus Cristo pelas palavras que ele havia dito ali. E olha a reação de Jesus Cristo para Pedro, ali no versículo 23. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que não me serves, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são do homem, né? Então, Jesus Cristo foi duro ali com Pedro, né? Jesus Cristo foi duro com ele, dizendo: olha, você está me servindo de escândalo, para trás de mim, Satanás. Então, a gente vê que Satanás, ele usa as pessoas também ali para desviar do propósito de Deus. No caso, né? Jesus Cristo, ele tinha a missão de passar por esse sofrimento para pagar pelos nossos pecados. E Pedro, ele falou: longe de ti que te aconteçam essas coisas, né? Então ele não entendeu o plano de Deus e estava só compreendendo as coisas dos homens ali. Então vamos aqui para o capítulo 4. O que está acontecendo aqui? Jó, ele tem 3 amigos, né, que estão sempre com ele ali, que é o Elifaz, o Bildade e o Zofar, né? Eu vou falar sobre
sobre o Elifaz aqui, no capítulo 4. Ele começa a repreender Jó por algumas coisas e acusá-lo ali, tá bom? Então aqui no capítulo 4 ele diz assim, né? Olha, você não pode se enfadar com minhas palavras, né? Eu tô parafraseando aqui o que ele fala. Você não pode se enfadar com as minhas palavras. Eu não posso ficar calado. Eu tenho uma verdade para te contar, Jó, e eu vou falar. Você que já fortaleceu muitas pessoas, muitos braços, já fortaleceu muitos joelhos caídos, agora que está acontecendo com você, você se enfada, você não quer nos ouvir, né? Então ele começa a acusar ali, primeiramente, Jó de não ouvir o que os amigos dele estavam dizendo ali, tá bom? Então é interessante essa parte aqui que ele vai falando sobre isso. Também ele diz assim: lembra-te agora qual é o inocente que pereceu, onde foram os retos destruídos. Ele começa a falar: olha, nenhum justo vai perecer, né? Os retos, eles continuam de pé. Ele está francamente acusando aqui Jó de pecado, né? Olha, você está nessa condição por causa do seu pecado, você precisa se arrepender. Então ele é insensível quanto a isso aqui, né? E aí ele continua dizendo aqui, ó: perece o leão velho porque não há presa. Esse é um ditado, né? Perece o leão velho, ele vai morrer porque não tem presa mais, né? Presa não é presa de dente, do dente que nós conhecemos que é a presa, tá bom? A presa é o que o leão come, né? O gado, os animais que ele caça para comer, porque o leão ele é carnívoro. Ele está falando que o leão ele não morre por causa de falta de presa, né? A presa está lá. Ele que fica velho demais e não tem vigor, não tem força mais e não consegue pegar, né? Então, ele está dizendo aqui que a força de Jó se acabou, né? Que ele está como um leão velho. As bênçãos estão aí no mundo, ele não consegue pegar porque Deus tirou a força dele, né? Então, só para título de curiosidade, um leão na natureza, ele vai viver ali de 10 a 16 anos, tá bom? Somente, na natureza ele vive somente isso. Já em cativeiro, ele vive ali de 25 a 30 anos, um leão vive. Qual que é a diferença? A diferença é que quando ele está em cativeiro, ele é alimentado, mesmo quando ele está velho, e ele não tem mais condição de correr, de caçar, e ainda assim ele tem comida ali, então ele vai se alimentando. Então a estimativa de vida do leão no cativeiro é o dobro do que na selva. Então quando ele diz aqui para Jó, né, perece o leão velho porque não há presa, né? As bênçãos tá aí, né? Ele que não estava conseguindo reter essas bênçãos porque Deus tirou a força dele, está convidando o Jó a se arrepender, na verdade aqui, tá bom? E aí então, continuando aqui, o versículo 17 ainda ele fala assim, ó: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Bom, eu devo confessar aqui que ele fala muitas verdades. Todos esses ditados e coisa que ele está falando aqui é verdade, porém não se aplica a Jó, né? Ele começa a falar da lei da colheita, né? Ele fala assim: a gente colhe aquilo que a gente plantou, se você está nessa, alguma coisa aconteceu. E ele quer que Jó ele confesse ali o pecado dele, né? Até mesmo assim, na cabeça de Elifaz, seria uma boa coisa Jó ele confessar para que Deus perdoasse ele. É esse o sentido aqui, mas Jó não tinha feito nada. Então essas coisas, embora fossem verdade, não se aplicava, né, a Jó. Então aqui quando ele diz, né, que não há, seria porventura o homem mais justo do que Deus? Com certeza não, né? Aliás, quando Deus ele chama uma pessoa de justo, um homem justo, o que significa isso, né? Um homem justo é uma pessoa que vive no convênio, que anda nos caminhos do convênio. Somente após a gente ser batizado, fazer convênio com Deus, que a gente pode ser perdoado dos nossos pecados, tá bom? Então, quando o Senhor chama de justo ali, são pessoas que estão andando no caminho do convênio, tá bom? Outra coisa interessante aqui, né, que ele falou, né? Seria porventura o homem mais justo ou mais puro do que o seu Criador? Não tem como a gente ser mais justo, né? A gente tem noção que mesmo Jó, quando Deus considerou ele puro e reto aqui na terra, um homem íntegro, né? Ele está se comparando com as outras pessoas. Então as outras pessoas do mundo que não vivem dentro do convênio, que não trilham o caminho do convênio,
né, não são justas. Então Deus está comparando isso. Ou seja, quando Deus elogiou Jó ou elogia a gente, é em comparação com outras pessoas, não em comparação com ele, né? A gente perto do Senhor, por mais que a gente guarde os mandamentos aí, a gente vai ser sempre iníquo, né? Então ele está nos comparando devido a nosso estado aqui na terra, comparando aqui com outras pessoas. A gente procura viver os mandamentos, trilha o caminho dos convênios, tá bom? Então ele continua, né, a sua atribuição aqui, dizendo aqui no capítulo 5, né? Mas o homem nasce para a tribulação, como a faísca das brasas se levantam para voar. Eis que porventura o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Ele fala, bem-aventurado o homem a quem Deus castiga, né? Para nós não desprezar o castigo do Todo-Poderoso. Então ele está falando verdades aqui. Porém, não está se aplicando a Jó, porque Jó ele não está sendo castigado por causa de pecado, tá bom? É algo interessante aqui que ele falou também. Ele falou, olha, a nossa vida aqui na Terra é como uma faísca que sobe. Sabe quando você tem uma fogueira ali, né? E aí você pega e joga uma pedra na fogueira, sobe aqueles monte de faísca para o céu? Então, aquilo, ele está falando daquilo, uma faísca que sobe e logo se apaga. Você vê aquele monte de faísca subindo, elas podem subir até bem alto, mas é poucos segundos. Né? Poucos segundos ali elas se apagam. Então ele está falando que a vida do homem é como uma faísca. Por mais que nós sofremos aqui na Terra, é pouco, logo vai se acabar esse sofrimento também, né? Comparando o nosso tempo de vida aqui na Terra. Então ele está falando verdades aqui, tá bom? Porém não se aplica a Jó conforme eu estou compartilhando aqui. E aí Jó, ele não fica calado, né? Ele não vai ficar calado perante essas acusações aqui. Ele vai se levantar e vai se defender. E eu acho isso certo da parte de Jó. Então aqui no capítulo 6, no versículo 2, Jó ele começa a se defender dizendo: ó, se a minha mágoa e os fatos se passassem, na minha miséria juntamente se alcança numa balança, porque em verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso, as minhas palavras se afogam. Bom, aqui ele está falando o seguinte, olha, por mais que você esteja me acusando, ele faz, de pecado, olha o que eu estou passando. Pesa em uma balança, né? A minha vida e o que eu estou passando agora. Você vai ver que não condiz isso que você está falando. Não se aplica a mim, né? É como se fosse o peso de toda a areia do mar, né? Sobre mim. Então, o que eu estou sofrendo é muito maior do que qualquer pecado que eu possa ter aqui. Então ele está se defendendo perante o amigo dele aqui. E aí ele continua, né? Falando, porventura berrará o boi junto ao seu pasto? Tá falando aqui, um boi, ele vai ficar gritando junto ao pasto ali? Ele tem comida para comer, para que ele vai ficar berrando ali junto ao pasto? Ele vai comer, ele vai pastar. Então ele está falando assim, olha, eu desabafei, eu reclamei, mas eu tô com motivo, eu tô sofrendo, né? Eu tenho um motivo para sofrer. Só que, porém, parece que ele fica insensível aos problemas de Jó aqui, né? A gente vai ver um pouquinho mais adiante aqui. Jó ainda continua falando aqui, ó. Porventura minha força é força de pedra ou bronze na minha carne? Ou seja, você acha que eu sou casca grossa? Sim, eu já ajudei muita pessoa. Todo mundo vê, às vezes, um líder, uma pessoa assim, como uma pessoa forte. Mas quando o problema vem sobre essa pessoa, ela tem um coração de carne também. Ela também tem o direito de chorar, ela também tem o direito de ficar deprimida, de ficar triste. Acontece com todo mundo. E é isso que Jó está falando aqui. Você acha que eu tenho a carne de pedra, né? Você acha que eu sou casca grossa? Eu também tenho um coração de carne, eu também sofro. Eu quero que você respeite isso, né? E aí eles estão conversando a esse respeito aqui. Bom, no versículo 14 ele diz assim, ao que está aflito deveria o amigo mostrar compaixão. Olha só, Jó, ele deveria estar sendo consolado, isso é muito irônico, ele deveria estar sendo consolado pelo amigo dele, e agora ele vai ensinar o amigo dele como o amigo dele deveria tratar ele.
né, que ele deveria ter compaixão, que o amigo dele não está tendo compaixão, não está se colocando no lugar de Jó, né? Então é muito triste essa parte dessa escritura, porque a gente vê que Jó está precisando de cuidados, ele está ferido por dentro, né? Ele teve uma perda muito grande, ele está doente, tem muitos problemas sobre a vida de Jó agora, e ele precisa realmente de um amigo, mas o amigo que ele tem é o amigo acusador, é o amigo que está acusando ele de iniquidade. E aí ele tem que ensinar o amigo dele como que o amigo dele tem que curar ele, tem que ajudar ele, né? Vamos lá para o versículo, né? Eu li aqui no versículo 14. E ao que está aflito, devido ao amigo mostrar compaixão, mesmo se deixasse o temor do Todo-Poderoso. Olha, mesmo que uma pessoa deixasse de respeitar a Deus, você deveria ter compaixão dessa pessoa, não fazer com ela o que você está fazendo comigo, me acusando, né, de iniquidade. Poxa, eu perdi 10 filhos, né? Eu perdi tudo que eu tenho, eu estou nessa situação aqui agora. E aí ele continua aqui, né? Meus irmãos traiçoeiramente me trataram como um ribeiro e como uma torrente de ribeiro que passa. Né? Ele está acusando aqui, ele faz o seguinte, né? De não ter compaixão para com ele e também de como um ribeiro que passa, né? Ou seja, isso que você já passou, Jó, já passou, já aconteceu. Não adianta você ficar aí chorando, já foi. Agora você tem que se levantar, tem que buscar a Deus. É isso que ele faz, está falando. Mas já passou? Sim. Jó já enterrou seus filhos? Sim. Mas ainda dói, ainda machuca. Então aqui ele foi muito sem noção. Ele está falando coisas que está machucando mais ainda a Jó. Então o Jó está ensinando ele como ele deveria agir com ele, né? Então eu achei interessante essa parte aqui. E aí Jó continua falando para ele aqui: por acaso eu pedi algum bem seu, eu pedi algum presente? Porque ele sabia que Jó tinha perdido tudo. E Jó está falando: olha, eu não pedi nada para você. E mesmo assim, você está me acusando. Porque tinha essa crença também, né? Deus que tocou na mão dessa pessoa, Deus que está fazendo a pessoa estar aflita desse jeito, né? Você vê uma pessoa no farol, uma pessoa mendiga ali, sem dinheiro para comer. Ele trouxe essa miséria sobre si. Não é eu que vou ajudar ele, porque isso é um castigo de Deus. Eu não vou pôr minha mão. Não é isso, né? O Jó está falando aqui: eu não pedi nada, eu não pedi presentes, eu não pedi recompensa, né? Mas você que está vindo aqui com suas palavras duras falar comigo, tá bom? Então a gente não tem que colocar a culpa, falar aquilo que a pessoa está acontecendo com ela é Deus que fez, então eu não posso interferir. Então nós não devemos agir dessa maneira aqui. E aí depois nós temos um outro amigo dele aqui, que é o Bildade, também começa a acusar Jó, né? Ele começa falando assim: olha, no capítulo 8 de Jó, versículo 5, né? Ele fala assim: olha, se você buscar Deus, quanto mais cedo você se arrepender, mais cedo você buscar a Deus, Jó, mais rápido você vai sair dessa situação, eu tenho certeza. E aí ele começa a dar exemplo também, né? Fala: olha, o junco, né, uma planta que é do papiro, né, ele não cresce fora da água, né? Então ele está falando, tudo tem um motivo. Se está acontecendo isso com você, é porque tem um motivo, você precisa se arrepender. E aí ele começa também a acusar, né? Os três amigos dele, na verdade, vai estar acusando ele aqui, cada um de uma forma diferente aqui. E aí Jó novamente se defende, né? Ele diz aqui no capítulo 9, respondendo a esse amigo Bildade. Capítulo 9, versículo 3. Se quiser contender com ele, nenhuma mil coisa lhe poderá responder. Ele está falando de Deus, né? Olha, se você quiser contender com Deus, discutir com Deus, não tem nem como, né? Se fosse Deus discutindo comigo, eu aceito. É isso que Jó está falando. Se fosse Deus me acusando, eu aceitaria. Porque não tem como a gente discutir com Deus. Deus, ele tem toda a sabedoria. Mas agora, como é o amigo dele, ele diz o seguinte, aqui no versículo 20, né? Se eu me justificar, a minha boca me condenará, e me considerarei reto, então me declarará perverso. Ele está falando aqui, no versículo 20, que não tem jeito. Se ele
dizer que ele é culpado, os lábios dele estão mentindo, porque Jó ele não sabe o que está acontecendo, ele não lembra de nenhum pecado que ele fez para ele cair naquela situação, né? Então ele fala: se eu confessar um pecado, eu não estou sendo justo, né? E se eu confessar, pelo que eu estou confessando então, né? Então ele cai nesse dilema aqui. E aí entra o outro amigo dele, Zofar, também, né? E começa a falar: Jó, para que você está mentindo, né? Você quer enganar quem com essas palavras? Você está ocultando mais ainda os seus pecados. Incrível que os três amigos dele ali sempre estavam acusando ele. E aí é o horário que eu pego lá e falo, né? Que eles estão servindo como acusador, né, em vez de ajudar Jó aqui. E aí Jó também ele vai se defender dessas palavras aqui, né? Eu não vou ler tudo, a mensagem já acabou ficando grande aqui, mas aqui no final, quando ele fala que eu pediria desculpa, mas qual é o meu pecado? Notifica, qual é o meu pecado? Ele fala para os seus amigos, né? E aí um dos amigos pega e fala assim: é esse o seu pecado, Jó. Você é orgulhoso. Esse é o seu pecado. Você tem que se arrepender desse orgulho que você tem de achar que você não tem pecado, né? E de tanto eles falarem isso, Jó começa a pedir perdão, né? De certa maneira, Jó é afetado pelas palavras e começa a pedir perdão a Deus, mas ele não sabe o que pedir perdão. Então ele tem que pedir ao Senhor: o Senhor, mostra para mim no que foi que eu errei, para que eu possa pedir perdão. Eu estou aqui pedindo perdão. E aí ele começa, né, de certa forma, aqueles acusadores amigos de Jó afetou a vida dele de certa forma também, tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, né? Que o inimigo, na verdade, ele vai querer que a gente se sinta culpado. Talvez a gente não seja como Jó, né? Jó estava perfeito em todas as coisas. Talvez eu ou você fez algo no passado e realmente fomos dignos de acusação. E o acusador acusa mesmo, né? Talvez nós sejamos dignos de acusação, mas a gente já foi perdoado por Deus. A gente já passou por um processo, já foi perdoado. Então que nós não deixemos o inimigo ficar colocando coisa na nossa cabeça que já passou, que já está resolvido, né? Não adianta ele ficar, porque é assim que ele vai agir. Ele vai falar: olha, não tem mais jeito, você está no pecado, não tem mais como você voltar atrás. Esses são os pensamentos, né, que ele vai tentar colocar na nossa cabeça. Mas nós devemos ficar firme e pensar: não, eu fui limpo pelo sangue de Jesus Cristo, eu não estou mais nesse pecado, eu já abandonei, eu já conversei com o bispo. Então o diabo sempre vai querer te acusar, né, e te colocar para baixo com essas acusações, e isso nós não podemos permitir, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.